Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E eu tô aqui para trazer um pouquinho sobre a pergunta que fizeram no último evento Conversa de Boteca. Eu chamei vocês para irem, vocês foram. E lá foi perguntado assim, fala um pouco sobre formação de preço. E eu trouxe aqui pra gente um materialzinho, então, para explicar um pouco do que é, como é que você pode formar preço. Tá? Então, assim, é de uma forma bem didática, a gente não vai trabalhar muito com impostos, até porque vai ter uma reforma tributária por aí, então tudo isso agora deve ser reformulado, mas para a gente entender um pouco de conceitos. Então, o primeiro ponto, você precisa entender o que é uma margem de contribuição. O que é uma margem de contribuição? É o valor justamente que você vai ter de lucro dentro daquele preço. E o que são os impostos? Se você é um prestador de serviço, provavelmente você vai pagar ISS, que é um imposto sobre serviço. Ele varia de 0% a 5%. E se você vende mercadoria, dependendo se ela for comprada de forma regional, você vai pagar ICMS, que é um imposto de comercialização de mercadoria. Se ela for importada, talvez você pague imposto de importação. E aí podem existir outros impostos, dependendo do seu regime jurídico. Lucro real tem uma forma de tributação, o lucro presumido tem outra forma, o regime simples tem outra forma. Então, tudo isso vai depender do tipo de faturamento que você tem, de quanto você tem de faturamento e do tipo de serviço ou comércio que você tem. Geralmente, prestadores de serviço, quando eles ultrapassam o limite de 3,6 milhões, eles saem do regime Simples Nacional e passam para o lucro presumido. Geralmente, quando você é uma empresa que vende mercadorias, você sai do Simples Nacional e depois você passa para o lucro real. Então, ali você vai ter ali uma média de quanto você compra, vende e você vai ser tributado em cima daquele faturamento. Então, é bem importante você conversar com o seu contador, com o seu escritório de contabilidade, se possível, ter um sistema para que você possa, sim, entender quais são os tributos, os impostos que envolvem a sua operação e que você possa computar isso na formação do seu preço. Então, hoje a gente vai falar de uma forma um pouco mais simplificada, sem tantos impostos, sem tantos regimes tributários, para que a gente possa ter uma clareza e noções gerais de como se forma um preço. Primeiro, vamos explicar o que é um custo fixo. Custo fixo é tudo aquilo que está associado a custos da empresa que não estão relacionados à operação. Por exemplo, aluguel, salários, despesas administrativas. Aquilo não está associado à sua operação, à sua venda, prestação de serviço. Aquilo é um custo fixo. Você vai ter que pagar independente de vender ou não uma mercadoria ou prestar um serviço. O que é um custo variável? O custo variável está relacionado à sua operação. Então, ele vai ter ali matéria-prima, insumos, comissões sobre vendas. Ele varia conforme o volume de produtos produzidos e vendidos. Essa é a diferença entre custo fixo e custo variável. O custo fixo não está relacionado à operação e o custo variável está relacionado à operação. Quanto mais você vende, mais alto o seu custo fica. Valor percebido. Aqui é quanto o cliente está disposto a pagar pelo seu produto e serviço. Hoje a gente estava falando sobre mentoria um pouco mais cedo e existem mentorias que são vendidas a um valor menor, porque espera-se que você tenha uma abrangência maior. E aí a gente pode ter um caso da WePink. Eu não conhecia a marca é de uma digital influencer famosa, e ela compete diretamente com marcas mais acessíveis, como, por exemplo, eram os produtos da Avon. Primeiro, a gente tem que entender qual a sua estratégia de mercado. Por que um produto como o WePink está sendo vendido de forma tão barata? Primeiro, ela quer absorver o máximo de mercado possível. Então, ela tem uma estratégia de expansão clara. Então, não necessariamente um produto mais barato, ele está numa estratégia de definhamento, empresa fechando. Não, ele pode estar numa estratégia justamente para buscar todos os mercados possíveis para roubar mercado de alguém. É uma estratégia muito usada, não via já fazia algum tempo, mas agora prestando atenção a gente consegue notar que ela está roubando ali o mercado que era da Avon, que eram produtos de cuidados com a pele, produtos de beleza, batom, base e tudo mais. E ela está roubando esse mercado e trazendo inclusive lojas dentro de shopping. Então, assim, essa estratégia de preço é uma estratégia que você pode usar desde que você tenha uma política de expansão clara. Segundo, que você consiga bancar
esse processo, porque ela continua tendo marketing, ela continua tendo posicionamento digital, ela continua tendo loja no shopping, tudo isso é custo. E mesmo assim, ela continua ganhando dinheiro e expandindo. Então é importante entender qual a sua estratégia e quanto tempo você consegue manter essa estratégia. Isso é bem importante para que você não quebre, porque quando a gente entra numa guerra de preço, eu tenho uma pizzaria e a minha pizza custa R$70. E eu acabo descobrindo que tem uma pizzaria próxima que vende uma pizza R$ 49,90 nas quartas-feiras. Se eu tentar competir com essa pizza de R$ 49,90, com certeza a qualidade do meu produto vai cair. Então você tem que entender também quais são os seus custos. Eu tenho uma estrutura com 15 funcionários. Eu tenho uma estrutura com 2 garçons que não são fixos, que são o que a gente chama de volante, né? Que você contrata só para os períodos de maior demanda. Então entenda quais são as necessidades do seu negócio e qual o seu posicionamento com relação a preço. Se você vai trabalhar numa política de diferenciação de produto, vou oferecer um produto com maior qualidade ou eu vou oferecer um produto com menor preço. Você tem que entender para onde você vai. E aí a gente tem a fórmula básica de preço de venda. Então você tem os custos variáveis, que são aqueles que você não consegue fugir. Então, aluguel, pelo menos eu tenho que ter uma equipe da limpeza, uma pessoa montando as pizzas, uma pessoa para lavar os pratos. Então ali, qual o seu custo fixo? Que mesmo você não vendendo nada, você vai ter. Você começa a noite devendo. Quais são os seus custos variáveis? O garçom que você contrata todo sábado e domingo. Por exemplo, eu não tenho uma equipe de limpeza, mas eu contrato uma diarista a cada final de semana. Então, quais são os custos variáveis? Aqueles que variam conforme a minha necessidade. Qual o seu lucro desejado? Então, você vai fazer um somatório dos custos variáveis, do teu custo fixo e do seu lucro desejado e vai dividir isso pela quantidade que você tem que vender. Aqui a gente também pode falar um pouquinho de ponto de equilíbrio. Quando a gente fala de ponto de equilíbrio, significa quanto você tem que faturar e quanto que você custa. E aí, quando você zera geralmente são linhas que a gente traça num gráfico, você chama de ponto de equilíbrio. Significa que você vendeu o suficiente para pagar as contas. Então, você não teve nem lucro nem prejuízo. Então, é bem importante você saber, primeiro, formar preço. Segundo, calcular seu ponto de equilíbrio, para que você possa ter rentabilidade ou para que você possa gerenciar o seu risco. Eu não consigo hoje ter um faturamento que cubra todas as minhas despesas. Quanto tempo eu aguento tocar o meu negócio sem que ele cubra todas as minhas despesas? Então, é bem importante você entender o risco do negócio. Geralmente, quando a gente começa a empreender por necessidade. Por isso que é comum você ver quem já quebrou uma vez ou duas. Eu já quebrei uma vez. Eu tinha um hotelzinho de cachorro, eu não tinha capital de giro. E é bem importante você entender quem é que vai te fiscalizar, qual o capital de giro necessário para você manter o negócio. Por exemplo, um hotelzinho de cachorro, um simples hotelzinho de cachorro, hospedagem de cachorros e gatos. Eu tinha que ter um responsável técnico, que é justamente um veterinário que assina e atesta que eu tenho um ambiente adequado para os animais. Segundo ponto, eu precisava estar num local dentro do zoneamento da cidade que não atrapalhasse, por exemplo, os meus vizinhos, porque eu poderia ter a questão de ruído, que é latido, barulho, e também tinha a questão dos resíduos, porque o cheiro fica insuportável se você não mantém aquilo muito bem limpo. Então é necessário você ter uma conexão de rede de esgoto. Não dá para ter fossa sanitária onde você instala um hotelzinho de cachorro. Então, é bem importante você entender o que você precisa. Por exemplo, para pagar um responsável técnico, um veterinário, ele pode cobrar de R$ 1.500 a R$ 3.000 para ser o responsável técnico e assinar por você como aquele ambiente foi inspecionado por uma pessoa que tem conhecimento técnico naquilo. Então, você precisa entender quais são os custos que irão envolver o seu negócio. Então, é muito importante quando você está começando o negócio, principalmente quando está começando, que você ainda não tem esse faturamento que consegue cobrir todos os seus custos, que você tenha uma ou mais rendas. Hoje, eu entendo a importância da renda extra passiva. Por quê? O nosso dia tem 24 horas. Então, é muito importante, quando a gente faz uma renda extra, você ter rendas que não dependam da sua operação. Então, assim, você tem um fundo de investimento, você tem um investimento em CDB e CDI. Mas a rentabilidade é muito baixa. Ainda assim, você ganhou dinheiro dormindo. Então, é bem importante você saber
primeiro, o tipo de negócio que você vai ter, levantar quais são as necessidades de capital dele. Eu vou ter que construir, por exemplo, no hotelzinho de cachorro, eu tinha necessidade de construir canil. E o canil, ele tem planta baixa, ele tem rede de esgoto, ele tem um padrão mínimo, era acho que 2,5 por 1,5, ele tem um tipo de telha que você pode usar ou não, ele tem um tipo de produto que você usa para que não fique um cheiro de xixi. Todo um pré-requisito que era necessário para abrir um simples hotelzinho de cachorro. Então, a gente precisa entender quais são esses pontos que a gente precisa levantar para que o nosso negócio seja sustentável, para que você consiga ter viabilidade econômico-financeira em cima dele. Outro ponto bem importante. Quando eu trabalho com serviço, então eu vou ter lá o meu preço de venda formado pelo meu custo, e aí eu estou falando de hora homem. É muito comum a gente falar em hora homem quando a gente fala de engenharia, mão de obra, mas quanto custa a tua hora de trabalho? Isso é bem importante. Existem algumas instituições, vocês sabem que eu sou captadora, elas têm umas tabelas. Se é um estagiário, a hora dele vale, por exemplo, R$26. Se é uma pessoa com nível superior completo, aquilo já passa a ser 40 e poucos reais. Se tem nível superior completo mais especialização, vai subindo um pouquinho. Nível superior completo mais mestrado, sobe mais um pouquinho. Com doutorado, a hora varia entre 80 e 140 reais a hora. E isso varia muito do tipo de serviço prestado, da qualificação técnica e da experiência da pessoa. Por exemplo, eu sou administradora. Dentro do Conselho Regional de Administração, é permitido que a minha categoria cobre até R$400 a hora de serviço prestado numa consultoria, por exemplo. Então, você precisa entender quais são os parâmetros para que você não calcule a hora trabalhada de forma incorreta e que você esteja pagando um valor muito abaixo do mercado e não atraia bons profissionais, ou um valor muito acima do mercado para o tipo de qualificação que você tem. Então, é bem importante você saber isso. E aí, você tem que calcular o custo do seu serviço prestado, que vai ser essa hora de trabalho, mais os impostos que você paga. Eu vou usar aqui só para ilustrar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que ele varia de 0% a 5%. E qual a margem de lucro que você quer ter. E aí você forma o seu preço de venda. Então, para a gente poder entender isso de forma um pouco mais fácil, por exemplo, vamos supor que a minha hora trabalhada custe R$100 e que para aquela atividade, 1 hora de trabalho é o suficiente para executar aquela atividade. E isso é importante também para a gestão de projetos. Então, não é só para você tocar a sua empresa, também é importante para a gestão de projetos. Então, R$100 a hora trabalhada, mais o imposto sobre serviço, que é de 5%, 5% de R$100, R$5, mais a margem de lucro, que eu vou supor uma margem de lucro de 20%, só para a gente simplificar essa conta. Então, R$100 a hora trabalhada, mais R$5 de imposto, mais R$20 de margem de lucro. Então, o meu preço de venda vai ser R$125. Então, só para a gente ilustrar aqui como é que você vai formar o preço no caso de serviço, de forma simplificada, de forma didática, tá? E aí a gente vai voltar um pouquinho se fosse um preço de venda de um produto. Vamos supor que de custo variável, porque aqui a gente tem que começar a entender um pouco de escala. E isso aqui é bem importante. Vamos supor que eu venda ração. Eu vendia ração também quando eu tinha um hotelzinho de cachorro. E aí eu pagava aluguel. Eu tinha água, eu tinha luz, eu tinha internet, tinha que fazer os posts. Tudo isso entra no custo fixo. E como custo variável, vamos supor que eu contratasse alguém para fazer o banho e tosa. Geralmente, quando a gente faz um cálculo, para calcular isso, a gente faz o chamado DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Então, você vai listar ali tudo que entra de receita, tudo que entra de despesa, e ali no meio das despesas você vai colocar custo fixo e variável, e ali você vai ter ali a sua margem de lucro. Então, antes de tributos, antes de impostos, antes de tudo. Então, é bem importante você ter o desenho, pelo menos do DRE, para que você entenda quanto é que você vai ter de resultado no final do período, porque o seu resultado é diferente do faturamento. E por que eu estou falando nisso? Porque uma das grandes causas de quebra de empresa é confundir o faturamento com o prolabore. Então, o dinheiro que entra, ele também tem que pagar todos os custos fixos, todos os custos variáveis. Então, não adianta você faturar R$100 mil e tirar 50 mil para prolabore, se de repente o teu custo de operação é 80 mil. E no máximo você poderia tirar 20 mil reais de prolabore. Isso se você não tivesse uma margem para você
investir, eu quero automatizar um processo, eu quero não depender de captações de recursos, não depender de financiamentos, eu quero ter uma política de expansão, que eu vou investir um percentual do meu faturamento todos os anos para a expansão do meu negócio, para automatização, para inovação. Então, entender isso é crucial para a sustentabilidade do seu negócio. Mas a gente estava falando sobre formação de preço de mercadoria. Então, o que você vai calcular? Seus custos variáveis. Então, vamos voltar para o modelo da pizzaria. Eu tenho um garçom e mais uma montadora de pizza. Vamos supor que cada um deles receba R$100. Então, eu tenho R$200 de custo variável. E aí, eu tenho o meu custo fixo. Supondo que essa pizzaria pague R$3.000 de aluguel, que ela pague R$200 de luz, hipoteticamente, mais R$100 de água. Então, eu tenho um custo variável de R$200, que é o garçom, mais a montadora, e um custo fixo, que é R$3.000 de aluguel, mais 200 de água, mais 100 de luz. Então, 3.300 mais 200, 3.500 de custos. E eu almejo um lucro de, já que eu estou investindo 3.500, pelo menos R$5.000. Olha lá. Então, eu tenho lá 3.500 mais 5.000, 8.500. E eu divido pela quantidade de pizzas que eu vou ter que vender naquele mês para cobrir esses custos. Basicamente, você vai ter que vender mais de R$8.500 em pizza. Então, calcular isso é crucial para a sustentabilidade do seu negócio. Porque se eu não sei quanto eu tenho que vender no mês, pode acontecer de eu ter que fechar daqui 2, 3 meses. Então, vender R$8.500 de pizza não é brincadeira. E isso aqui a gente está trabalhando com números muito abaixo do valor de mercado. Então, é importante você calcular esses custos para que você possa entender qual é o seu preço de venda, para que você possa entender quanto você tem que vender por mês, para que você possa entender quanto que o seu vendedor tem que ter de meta de venda por mês. Por isso a importância do controle das metas. Mas para isso você tem que trabalhar com os dados reais, para que você não viva num universo de ilusão. Então hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho de como funciona o processo de formação de preços, para que você entenda um pouco como é que você vai gerir o seu negócio, como é que ele vai funcionar e como é que você tem que planejar ele de forma que ele seja sustentável, de forma que de repente você tenha assim uma renda extra paralela durante o período que você ainda não atingiu os seus indicadores, as suas metas. E também fazer um convite para vocês, dia 8/11 vai ser lançado o programa Jornada da Vida, e lá a gente vai ter um grupo de mentoras, mulheres. Esse programa ele é feito por mulheres para mulheres, então a gente tem equipe de marketing, advogada trabalhista para trabalhar compliance e gestão de risco, a gente tem administradoras, assessoria virtual, então a gente tem uma equipe montada para fazer o seu negócio dar certo. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.